Porque às vezes existe uma responsabilidade que a gente quer jogar para Deus. E nessa área de oração, irmão, Deus Ele já é o Pai, Ele sabe como se mover. Mas a nossa parte precisa ser feita nessa área de oração. E me veio algo no meu coração que uma vida de oração é um alicerce para tudo que a gente vai fazer. Mas eu tive que mudar isso de novo. A vida de oração, ela é o alicerce e ela é a estrutura da nossa vida. Não é só o alicerce. Ela é a estrutura de toda a nossa vida. Eu ia ler aqui onde Paulo e Silas, a Bíblia fala que eles foram presos, eles apanharam em praça pública, e depois, está bem claro isso na Bíblia, onde aquelas pessoas mandaram guardar eles e vigiá-los. Agora eu te pergunto, uma pessoa que tinha apanhado, foi guardado no cárcere, e ele tinha que ser protegido ainda. Você sabe o que eu penso a respeito disso? É porque aquelas pessoas que fizeram o julgamento de Paulo e Silas, eles tinham ouvido alguma coisa de que não era normal aquilo que aqueles homens falavam acontecer. No fundo, eles não estavam com medo de Paulo e Silas. Eles estavam com medo de quem Paulo e Silas representavam. E não tem aquilo, a corda arrebenta para o lado mais fraco, lembra disso que o mundo diz por aí? Foi justamente isso que aconteceu. Eles guardaram Paulo e Silas, mas eles esqueceram de uma coisa, de calar a sua voz. E diante de tanto açoites, de surras, de tantas coisas, de tantas injustiças, você percebe, irmãos, que às vezes a gente deixa de vir na igreja, ou às vezes a gente deixa até de ser membro de uma igreja, porque alguém fala alguma coisa. Eu sei que aqui não acontece isso, nessa igreja. Mas às vezes as pessoas deixam de vir porque alguém falou alguma coisa que ela não concordou, ou alguma situação, e a pessoa diz, eu não vou mais naquela igreja. Mas diante de uma surra, eu bati no Rico, eu acho que foi na semana passada, foi? Eu dei uma surra nele de sandália. E ele chorou bastante. E eu falei, por que tu está chorando, rapaz? Você é homem. E a advogada falou, mas você bateu nele. Como que você não quer que ele chore? Aí eu falei, eu vou apresentar para eles Tiago 1, 2, tende por motivo de grande alegria os passardes por várias chineladas. Brincadeira, eu não falei isso. Mas diante de uma situação totalmente contrária, a gente sempre quer se sobressair. Mas quando é para o nosso lado, você se faz de vítima porque realmente doeu. Foi por isso que ele chorou. Mas quando você olha para Paulo e Silas, eles estavam presos, eles tinham apanhado, estavam com seus pés e suas mãos presos. Mas a única coisa que eles viram, a saída não foi chorar, não foi se lamentar, foi cantar. Irmãos, eu estava sentado aqui agora, e o pastor sempre fala sobre isso, e isso é muito sério para nós. Ele foi levantado num culto de oração, não foi? Terça-feira, mais conhecido como terça-feira, culto de oração. A chácara, no culto de oração, conhecido como terça-feira. Então, como não será de maior glória
a gente ter como consideração o culto de terça-feira nesses dias. Então, se aconteceu algo na velha aliança, no setor de chácara, quanto mais agora nesse tempo, que nós já temos entendimento e tem mais de 6 pessoas na igreja. A gente não usa mais transparência. Ninguém sabe. Depois vocês pesquisam no Google, deve ter lá alguma retroprojetor. E existia um prazer tão grande de o pastor Yanei de 5 horas da manhã lá para aquela chácara orar. Eu dizia, eles são muito corajosos, até um dia eu ser convidado aí também. Convidado não, eu fui intimado. Você também tem que ir. Eu disse, não, meu trabalho é cortar grama. Oração não estava no contrato. Mas é interessante que você vai pegando gosto, irmão. Quando você começa a vir 1, 2, 3, 4, 5 terça-feira, você já se acostuma. Não com o culto, mas você acostuma a tua carne a vir para o culto de oração. Aí daqui a pouco, irmãos, a gente vai começar a usufruir em algo tão grande que Deus tem para nós, onde não vai ser difícil a gente interpretar aquilo que a gente está falando em outras línguas. Nós precisamos provar isso. Nós precisamos provar isso, meu irmão. Existe algo em oração em línguas que ainda nós não experimentamos. Nós precisamos experimentar. E esse ano, os cultos de terça-feira, todo aquele que estiver ministrando, ele vai ter esse sentimento, ou ele vai ter essa percepção, de que é como se você fosse para uma viagem de avião. Você olha para o destino, talvez você não aproveite a viagem, mas você está tão interessado de chegar no destino, mas você sabe o que Deus diz? Ei, presta atenção na viagem, desfruta da paisagem. Sabe, não é interessante quando a mulher, ela está grávida, ela tem uma sensação boa, eu acho, de quando está com a criança na barriga, ou todo mundo chega ali, passa a mão, enfim, faz aquele negócio todo, e a mãe faz aquelas fotos e aquilo tudo, mas existe uma expectativa maior, para quando o bebê chega. Sabe, foi a mesma sensação que eu tive, de que existe algo prestes a acontecer na nossa vida. Mas existe aquelas pessoas que vão antecipar, infelizmente, felizmente, e infelizmente existe aquelas que vão atrasar. Por quê? Porque negligencia uma vida de oração. E voltando para essa história de Paulo e Silas, é interessante que eles sofreram, foram presos e eles oraram, mas só que eles tiveram uma resposta, onde o resultado daquilo que eles oravam, que eles creram, eles conseguiram provar. Você sabe o que é que eu entendo por isso? Que as nossas orações não são orações vazias. As nossas orações, elas têm que carregar uma voz, elas têm que carregar um poder. Então, quando a gente ora, Pai, em nome de Jesus, logo, logo a Ruth está saindo daquela situação. Então, a nossa palavra, a nossa oração carrega cura. A nossa oração carrega provisão. A nossa oração carrega libertação. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Ei, não foi algemas, não foi prisões que deteu eles. Porque quem estava com a chave da prisão, meu irmão, era a oração que saía dos lábios deles. E se Deus fez lá, Ele é capaz de fazer na Ceilândia também. É o mesmo Deus. Ei, eu não sei você, mas existe algumas situações, principalmente nessa área de doença, que me tira do sério. Porque era para as nossas irmãs estar aqui, adorando ao Senhor. E o diabo intrometido
tira isso do coração delas. Mas Ele está com os dias contados. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Sabe, é um versículo tão pequeno, mas faz uma diferença tão grande, porque a gente se compromete. É um comprometimento de cada um de nós ter uma prática de oração. Sabe, desde quando eu aprendi que orar em outras línguas, você não precisa incomodar ninguém. Você está no metrô, você está orando. Você está na tua casa assistindo um jogo, você está orando. Você está fazendo o almoço, você está orando. Quem é o cristão na face da terra que diz que não tem tempo para orar? Não existe, meu irmão. Existe sim a dedicação que você tem em praticar uma vida de oração. Agora, pelo menos no verbo da vida, não existe isso de dizer que você não tem tempo para orar. Porque até onde eu sei, aqui ninguém é locutor, ou é? Mas orar sem cessar é uma prática nossa. Ei, os filhos de Deus têm que ter isso na sua vida. Oração, uma prática de oração. Sem uma prática de oração não existe comunhão. Sem uma prática de oração não existe intimidade. Sem uma prática de oração a gente não vai provar daquilo que Deus tem para nós. Ou vai ser aquelas pessoas que vai dizer: ei, pastor, o que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus tem para a minha vida? Pastor, eu posso viajar? Pastor, eu posso sair do emprego? Irmão, eu não me lembro qual foi a última vez que a gente teve gabinete. Desse setor de chácara? Porque um dia a Emily resolveu comer macarrão cru, ficou doente. E eu levei ela para o hospital porque ela tinha que fazer uma cirurgia. A médica me chamou de irresponsável. E eu fiquei chateado, porque não era o pastor Johnson, era o outro pastor. Ele não foi no hospital me visitar com a minha filha doente. Logo eu disse: como é que pode? Eu faço parte da diretoria. Eu sou ministro. Como é que esse pastor não vai me visitar? Eu estou falando isso porque está todo mundo de casa, amém? Vocês vão entender. E eu estou falando para pessoas maduras. Amém? E eu ouvi Deus dizer: ei, quem resolve sou eu. Você só precisa obedecer. Irmãos, dentro de 10 minutos, o diagnóstico da Emily foi mudado. Porque eu entrei para dentro do banheiro, fechei a porta, fiquei de joelho e disse: pai, eu me arrependo do macarrão cru que eu dei para minha filha. Essa foi minha oração. Sério. E eu disse: eu preciso que esse quadro de cirurgia seja desfeito agora, em nome de Jesus. Na hora que eu abri a porta do banheiro e saí, a médica: ei, paizinho, vem aqui, senta aqui. Eu mandei aquele negócio que eles dão com contraste de imagem que eles falam lá, não, é alguma coisa assim, ressonância. Eu mandei, que o médico estava no plano piloto, isso era 9 horas da noite. Aí na hora que ele chegou, foi rápido. Ele deu a resposta para ela: ei, ela não precisa fazer cirurgia,
Ela só precisa tomar antibiótico 10 dias na veia, vai resolver o problema. Foi isso que aconteceu. Sabe, irmão, existem pensamentos que a gente precisa dar um basta o quanto antes. Esse pastor é um grande amigo meu. E hoje eu conto isso para você porque eu acho graça. Porque nós não somos mais meninos na fé. Nós sabemos que a mesma fé que tem no pastor, tem em você. O mesmo Deus que habita em você, habita no pastor. A mesma oração que eu faço, tem o mesmo efeito que se o pastor fizer, se a Neide fizer. Nós não desconsideramos a autoridade, mas nós nos colocamos em uma posição que o pastor, eu e você, temos o mesmo Deus. E se vem uma resposta para o pastor a respeito de doença, não desqualificando aquilo que ele é, mas trazendo o entendimento, irmão, que existe uma maturidade em nós, que você não vai culpar ninguém quando você é responsável pelo dano. Então a nossa vida de oração não é uma responsabilidade da igreja e nem do pastor, é uma responsabilidade nossa. Graças a Deus que o pastor achou graça de fazer um grupo de ministros e nos colocar, nos treinar para ministrar. Graças a Deus. Deus achou graça diante dele e isso chegou até nós. Amém. Nós somos privilegiados. Mas o interesse de crescer tem que ser meu e seu. Porque a liberdade ele nos deu, mas o crescimento é uma liberdade que nós nos damos para crescer. E sem isso, e sem uma vida de oração, Val, não vai. Não vai. Sabe por que o rico apanhou? Porque ele estava brigando por causa de um celular. Queria porque queria o celular. Eu disse, cara, fica na sua. Deixa o celular aí. Ah, mas deixa o celular. Irmão, existe um dano quando existe desobediência. Isso é sério. Não é só para os nossos filhos, mas trazendo essa responsabilidade para nós. Vamos de novo em Paulo e Silas. A Bíblia podia muito bem relatar. Olha, eles apanharam, ficaram presos. Por quê? Porque estavam falando de Jesus, não era? Sim. Então eles estão chorando na prisão. A Bíblia podia relatar isso, não era? A gente podia aqui falar, em 2009 o pastor John chegou na chácara, mas não teve gente, não chegou pessoal e foi-se embora. Está em Campina Grande, na Paraíba, lá na igreja sede. Uma bênção. Ei, irmãos, podia ter sido esse o relatório, mas algo no coração deles mudou. Eu lembro como hoje, pastor, ei Cristóvão, vem cá, olha aqui a foto do meu carro no meu computador. Pastor, não tinha carro, a gente descia andando para a igreja. E eu ficava olhando para aquela situação, e uma alegria na oração, no louvor, a Neide com 2 pessoas lá, e cantava com aquela empolgação. A igreja parecia uma geladeira com água e coco, porque só tinha cadeira branca. Mas uma coisa que nunca mudou, que nunca deixou de acontecer, foi os cultos de oração. Os cultos de terça-feira, com a mesma empolgação, com a mesma diligência, com o mesmo horário, meu irmão, 6 horas da tarde, horário de verão, 2 pessoas assistindo o culto, e lá, a gente com as bandejas de Santa Ceia, o cavalo querendo entrar para ceiar, e o pastor empolgado, mas a Neide cantando, a Josiane passando a transparência,
E as coisas começaram a acontecer. E hoje nós estamos aqui, resultado de uma vida de oração. Se alguém chegar para você e dizer: ah não, é mais um culto de oração, não vamos hoje não. Diz assim: ei querido, vamos, hoje tem algo para nós lá. Se você não quiser ir, fica aí, mas eu vou. Eu estou cansado, mas eu vou. Existe um refrigério, existe uma graça, existe um poder para nós. E quanto mais você se coloca nessa posição, meu irmão, de orar independente da situação, as coisas vão mudar. Ei, você pode estar sentado aí, você diz assim: ah, mas eu não ministro, ah, mas eu não faço nada, não. Irmão, você é um potencial na mão de Deus. Pastor, pega isso, vai chegar pessoas para você esse ano dizendo: pastor, Deus me falou assim, 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 vamos fazer? Vamos, vai dar certo. Ei, Val, tu sabe como é que isso vai acontecer? Quando a gente está rendido com uma vida de oração em outras línguas. Ei, irmão, quantas coisas não passam no nosso coração quando a gente está aqui sentado. Eu lembro que a Socorro foi levantada como evangelista num culto de oração. O teu chamado, aguarda a tua oração, meu querido. O teu chamado, aguarda uma posição sua. Deus quer fazer através de nós. Mas sem uma vida de oração, meu irmão, a gente vai ficar sentado vendo Deus passar por cima e alcançando outros. Por quê? Porque a gente negligencia uma hora de oração. Você já experimentou pegar teu caderno, teu laptop, alguma coisa e escrever o que Deus fala no seu coração quando você está orando? Você já experimentou fazer isso? Meu celular está com a memória cheia, meu irmão, porque eu não consigo. Eu sempre tenho que escrever alguma coisa. Sabe, um dia eu estava passando aqui, eu passo por dentro do parque da cidade para ir trabalhar. Eu acho o máximo. Ando, aí oro em outras línguas até chegar no trabalho. E Deus me falou algo, Ele disse assim, falando sobre aquele versículo de Efésios 1:3, que diz que Deus já nos deu tudo. Ele já nos abençoou. Mas você sabe como é que funciona isso? Você não tem. Aí o pastor diz assim: olha, tudo que você precisa, eu vou te dar. É como se você fosse convidado para uma festa, isso vai ficar melhor. A Neide convida você para ir a uma festa e você diz assim: olha, eu não tenho vestido, não tenho sapato de cristal. Mas a Neide diz assim: tudo que você precisa eu vou te dar. Então a Neide vai para uma festa muito chique e fica aguardando você chegar, porque antes você não tinha, mas a Neide trouxe a providência para a tua vida. Agora você tem. Mas só que as pessoas, apesar de ter, não usufruem. E existe uma expectativa da Neide aguardando você chegar. Ué, mas por que ela não veio? Ela foi qualificada. Ela já tem o sapato, tem o vestido, a roupa está completa. Aí Deus falou comigo: você sabe por que muitos não desfrutam? Porque não ouvem a minha voz e não sabem que Ele já tem. Mesmo não vendo com seus olhos naturais. Sabe, o entendimento da nossa vida de oração vai burlar qualquer parede que nos impeça de prosseguir. Qualquer situação. Mas você sabe qual que é o desejo de Deus? É isso que a gente vai fazer agora. Você pode ficar em pé? Eu não sei se todos já estavam aqui, mas todo mundo já fala em outras línguas? Todo mundo? Amém? Sabe, a gente vai tirar 2, 3 minutos orando em outras línguas. Sabe, mas eu quero que você coloque isso no teu coração
como uma providência divina. E se você não falou em outras línguas hoje, agora você pode fechar essa noite. E se eu perguntar no final, você já pode levantar sua mão e dizer: eu falei. Amém? Olá, tudo bem? Graça e paz. Que bom que você ficou conosco até o fim dessa mensagem. E eu tenho um convite para te fazer. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e queira fazer isso agora, repita essa oração comigo. Deus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e eu creio que sou salvo. Se você fez essa oração comigo, nós queremos te conhecer. Clica no link logo abaixo da descrição deste vídeo, responda ao questionário e seja muito bem-vindo à família de Deus. Prospere e avance!